Olá, eu sou a Lívia, eu sou aluna da graduação de História e faço a disciplina de Teorias de Educação. Este vídeo é um trabalho de Estudos Dirigidos 2, em que eu falo sobre aquilo que me marcou em cada autor que nós estudamos e no final eu pego em alguns conceitos que acho importantes que articulam o pensamento destes diversos autores. O Gorgias, ele viveu na Antiguidade, na Grécia, ele era um sofista e aquilo que me atrai nele é como ele considerava os diversos pontos de vista de uma mesma coisa. Também a questão da performatividade, essa importância. Isto são aspectos que eu acho interessantes para um professor aplicar na sala de aula. O Platão marcou muito pela questão da arete, da construção do caráter do homem virtuoso, de como é importante uma formação em filosofia, uma longa formação, para despertar essas verdades universais que ele achava que eram inatas, né, no indivíduo, também os conhecimentos, a consciência moral, e, mas que também que isso se faz também a partir da experiência, né, de a criança ir ao campo de batalha, ela sentir, né, ela ver, experimentar, para construir esse seu ser, né? O Montaigne, ele era um renascentista por excelência, numa época de descoberta de novos mundos. Ele valorizava conhecer outras culturas, a importância da criança viajar e se habituar, né, a essas outras vivências, se adaptar. Ele achava muito importante que a educação fosse feita junto com a natureza, né, ao ar livre, o mais possível, através de exercícios físicos para também fortalecer o corpo e não só o espírito. A observação, a curiosidade, a autonomia, né, na construção e na elaboração do pensamento, aquilo que se aprende não é simplesmente repassado, é ressignificado. Existe um processo de digestão do conhecimento. Visa ao bem viver, que é uma coisa que também se fala muito atualmente. Por isso, a importância da frequentação do mundo e também da história, a história como era concebida na altura, né? A história exemplar, né? O conhecimento de outras experiências humanas, né? Para a reelaboração da sua própria. O Rousseau, ele é de uma fase posterior, iluminismo, só que é uma fase que valorizava muito a razão, mas o Rousseau ele também valoriza muito o sentimento e também essa construção do homem virtuoso. Ele achava que a educação oferecida na época ela era mais uma instrução, uma doutrinação, porque prendia a normas, a convenções, não estimulava a autonomia do pensamento. A natureza é para Rousseau essencial, né? A observação, a experiência, essa autonomia, para continuar sempre, para não perder esse caráter
original, né? Para a sociedade não deformar o futuro adulto. Kant, ele também concebia que a consciência moral já nascia com o indivíduo, era inata, assim como outras verdades universais. E elas é que dão suporte à experiência. O indivíduo ele deve tentar se pensar pela própria cabeça, né? Porque as instituições elas têm impõem normas, crenças. Então, para o indivíduo não ficar numa minoridade perpétua, ele tem que fazer esse passo do esclarecimento. E a educação é importante, né, para o indivíduo pensar pela própria cabeça, para essa autonomia. Porque a razão liberta e ela também confere dignidade. Não há uma revolução política sem uma revolução do pensamento. O Nietzsche, ele viveu no século XIX, numa época em que havia uma crença muito grande no progresso, só que ele era já desconfiado. Ele achava que a modernidade ela trazia uma decadência. E aquela história de que a razão, a importância da razão para ele não fazia sentido, porque o mundo ele é irracional, ele é desorganizado por natureza, há uma mudança, né? Uma mudança contínua, não há um direcionamento, né? A moral, a religião, a política, ela constrangem muito o indivíduo, que não pode ser ele próprio, não tem liberdade e não tem, por isso não tem uma vida plena. Para ele, a educação ela deve trazer aquilo que é a essência do indivíduo. Ele aproveitar cada momento da vida. Também traz uma importância, né? Também notei uma importância da no pensamento do Nietzsche. Quanto à crítica à cultura que ele faz, que também é extensível à educação, é que não dá para a cultura se expandir demasiado, se tornar uma cultura de massas, porque se empobrece com isso, não pode ser a cultura e a educação, não podem ter fins utilitaristas. E por outro lado também outra coisa que empobrece a cultura é a especialização, porque uma pessoa que só entende muito de uma coisa, mas tem um conhecimento raso sobre outros assuntos, isso também não é o que o Nietzsche considerava o ideal, né? Porque o iluminismo ele concebia um indivíduo que tinha um domínio de conhecimento sobre muitas coisas, enquanto que Nietzsche acompanhou esse processo de autonomia das disciplinas, de começar a fragmentar o conhecimento, né? Walter Benjamin, ele nasceu ainda no século XIX, mas ele viveu assim a maior parte da vida na primeira metade do século XX e ele assistiu aos grandes conflitos, às guerras mundiais e ele foca muito na questão da memória, da identidade, do património cultural e de como a modernidade ela trouxe um empobrecimento da experiência, substituindo essa experiência que era
uma articulação entre a experiência individual e a coletiva, para uma atomização do indivíduo, né, em que ele deixa de ter essa experiência autêntica e passa a ter vivências que são experiências mais pobres. Ele era pessimista, mas por outro lado achava que isso poderia ser uma chance de construir uma outra cultura mais, mais transformadora, que diminuísse as desigualdades e porque ele tinha assim uma noção de luta de classes e então a educação ela deve visar uma transformação social e também ele acreditava que a educação deve ser feita de forma lúdica. O Adorno, ele também acompanhou os grandes conflitos da primeira metade do século XX e ele fez uma crítica à sociedade do espetáculo, à indústria cultural. Para ele, a indústria cultural não é popular. Ela é de massas, mas não é popular, ela é imposta de cima para baixo e gera um controle de consciências, né? E provoca uma homogeneização, que também era o que o Benjamin criticava. E essa homogeneização e essa atomização, elas vão contribuir para aquilo que ele chama de barbárie, porque ao mesmo tempo há um descompasso entre o desenvolvimento enorme tecnológico e a mentalidade, uma mentalidade que tem uma tendência para a destruição e que é muito piorada com essa indústria cultural que homogeneiza e que faz com que o indivíduo há uma perda de empatia e de solidariedade com os outros. Por isso a educação ela deve levar o aluno a pensar e agir por conta própria e também deve sempre recordar, trazer à lembrança o Holocausto para que ele não se repita. O John Dewey, ele viveu teve uma influência maior na segunda década ainda na primeira década do século XX e ele defende um pensamento reflexivo, né, que se faz através de uma problematização. Ele também achava que a educação deve visar a um aprofundamento da democracia, a uma transformação social. E que ela se deve fazer na vida, porque ela não é separada da vida. Outra coisa que eu acho muito importante é como, a partir de um património acumulado, se faz uma ressignificação do conhecimento. Há uma reconstrução de toda essa experiência acumulada. O Anísio Teixeira, que chegou a ser aluno do Dewey, ele trouxe também a escola não como uma instituição isolada, mas que faz parte da vida. Então, a vida também deve estar dentro da escola. E não se aprende só os conteúdos, aprende-se também a ter pensamento crítico, a ter ideais, atitudes e
E o aluno ele deve ser consciente dos problemas do seu tempo para conseguir resolvê-los. Ele também defendia uma escola universal, laica, gratuita e que diminuísse as desigualdades sociais e que aprofundasse a democracia. O Paulo Freire também volta a enfatizar esta questão da autonomia, a questão da escola como vida e vida como escola, né? Não são mundos separados. E também a aprendizagem com os outros, não só com o professor, mas também entre as pessoas. E muito importante é a valorização da cultura do aluno, né? Também desse património que ele traz de conhecimentos e fazer a aprendizagem tendo por base esses conhecimentos prévios do aluno. A pessoa deve aprender a ler o mundo e a transformá-lo e deve fazer isso pela vida inteira. Uma formação contínua. E toda a educação é política. Não há uma educação que não seja política. O Saviani, que é o último autor, ele também volta a essa ideia, né, de que nós estamos nos ombros de gigantes porque tantas gerações foram construindo o conhecimento e então ele acredita que o aluno deve ter um papel ativo, deve haver uma autonomia, mas que o professor também é muito importante para direcionar esse processo pedagógico, porque é ele que, entre todo esse manancial de conhecimentos, ele tem que ter pensamento crítico para poder selecionar e poder mostrar aquilo que ele considera mais relevante para a formação dos alunos, para não se tornar um ensino enfadonho e para as aprendizagens serem significativas. Ele também achava que a escola ela deve ser uma ferramenta de aprofundamento das democracias e que a escola ela própria deve ser um espaço, né, de exercício do cívico, né? Um espaço de discussões, debates, trabalhos em grupo e, enfim, o que é que eu acho que une todos estes autores? Eu acho que a questão da autonomia é essencial, né? Pensar pela própria cabeça, o esclarecimento, o pensamento crítico, a observação do mundo, a experiência, alguns, né, também falam da importância dos sentidos e do corpo, né, nessa elaboração, a subjetividade, também a questão da arete, né, do homem virtuoso, a construção do caráter, a transformação do mundo, o aprofundamento da democracia já foram mais aqueles a partir do século XX que fizeram essa ligação entre a educação e a diminuição das desigualdades e a escola como universal, né? E também alguns também a questão da natureza, a importância da natureza, a importância da ludicidade, né? De como se aprende muito mais facilmente através dos jogos e da brincadeira e da experiência, da dor, mas também do prazer. E pronto, é isto que eu acho que a leitura dos clássicos é fundamental e para mim isso ficou muito claro. E também como é interessante como os antigos, os modernos e os contemporâneos, eles continuam dialogando. Mesmo pertencendo a épocas diferentes, com contextos diferentes, eles dialogam muito entre si.
e que bom seria se estes pensamentos fossem concretizados na sala de aula. Obrigada.